Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, meus amigos, e hoje é a primeira segunda-feira do último mês do primeiro semestre do ano de 2026, né? Já estamos aí na metade do ano, com a graça de Deus, conseguimos chegar até aqui e vamos chegar no final dele, se Deus quiser, né? E como é de costume, né, meus amigos, estamos aqui, sempre iniciamos a nossa reunião, né, com uma leitura do Caminho, Verdade e Vida. E quem faz a leitura para nós é a nossa amiga Solange. Solange, tudo bem, querida? Boa noite, Tânia. Boa noite a Boa todos. Tudo noite, bem, graças a querida. Deus. Vamos Prontinhos lá. para dar início. É um desafio, né, Vou, Solange? vou no desafio, hein? Ai, ai, ai. Os desafios estão aí para a gente vencer, né? Exatamente. Vamos lá. Um desafio. E agora, por que te detens? Atos capítulo 22, versículo 16. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias em advertência fraterna: E agora, por que te detens? A interrogação merece meditada por todos, os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança, contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época de enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas de 1000 modos diversos, foi pronunciado sublime desafio. E agora, por que te detens? Pois é. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 147 do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Foi para nós, né? Perfeito. Sempre temos uma palavrinha aí. Mas está ótimo, né, meus amigos? E agora eu quero convidar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Iraídes. Boa noite a todos, a todas. É com muita alegria, né? Estamos aqui na presença desses benfeitores, dessa espiritualidade amiga. Vamos aproveitar esses instantes maravilhosos, né? Na companhia dos amigos encarnados e os desencarnados. E vamos rogando, espíritos bem-amados, mensageiros de Deus, que, em nome de Deus e de Jesus, tem a missão de nos intuir pelos bons caminhos, assisti-nos nas provas desta vida, dai-nos força, fé e coragem para vencer sem queixume, sem lamentar. E a ti, sobretudo, anjo bom da guarda, de cada um de nós, que vela pelos nossos lares, pelos nossos familiares, nós vos rogamos que, em nome de Deus e de Jesus, possa fazer aquilo que, dentro do nosso merecimento,
cabe vós nos assistir e nos ajudar. Agradeça a Deus, a Jesus, a Kardec e essa espiritualidade amiga, principalmente aí da nossa casa de oração, esperança e fé. Obrigada. Nós que agradecemos, Iraídes. Gratidão, amiga. E agora vamos convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Item 21. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo, para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessário a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça, depende da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução da outra lei, também sua, a de amor e de caridade, execução em que, de modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Muito bem. Muito obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. E agora, né, meus amigos, vamos convidar a nossa amiga Valdete para que ela possa continuar esse estudo que está trazendo bastante ensinamentos para nós, né? Bastante exemplos de como precisamos proceder na nossa vida atual, né? Valdete, querida, seja bem-vinda, a sala agora é sua. Boa noite a todos. Boa noite. Com muito prazer que estamos aqui e agradecidos pela oportunidade. Você escolheu muito bem esse texto sobre a prece aos sofredores, porque a tônica do que eu vou falar aqui, a prece, quando eles recebem, é uma bênção, ajuda demais. Aí eu fiquei imaginando assim, esses espíritos estiveram presentes em reuniões, foram recebidos através de médiuns. E quantos, nas mesmas condições, não têm essas oportunidades? E a Terra é uma grande parte que é necessitada nesse sentido, né? Então, essa lição aí é muito importante,
porque vai reforçar tudo que eu vou falar hoje, que hoje é sobre os espíritos sofredores. Eu vou projetar agora e qualquer coisa vocês me chamam, porque eu não vejo mais vocês, tá bom, gente? Vou ficar de som desligado. E são 10 casos, e eu resolvi fazer um por um, então acho que vai demorar um pouco, porque é importante a gente ver, né, de cada um o exemplo, e como que foi a vida, o que fizeram. Já pode entrar no primeiro aí. Então, são os espíritos sofredores, né? E vamos começar com esse rapaz. Ele foi evocado lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e morreu aos 24 anos. E o médium conhecera ele conheceu o médium quando era vivo. Só que, primeiro, não fala bem como que ele era, a característica, porque vocês vão ver bem que nesse quadro azul, eu sempre vou dizer o tipo de morte e as características da existência. E esse daí, ele não fala aí na mensagem e na apresentação. E só que ele vai dizendo o seguinte: ele teve grande trabalho para desprender-se do corpo, porque ele tinha um apego muito grande, aos 24 anos, ele estava muito ligado à matéria, então foi muito difícil desprender-se. E ele ficava procurando o corpo, muito assustado, em sombras, perdido nas sombras, né? Aí, de repente, ele teve consciência do que tinha acontecido, que ele havia desencarnado, que ele já estava fora do corpo, e viu as suas faltas das existências anteriores. E uma luz o iluminou, e ele como que se sentiu nu, e ficou muito envergonhado. Então ele procurava fugir, e umas formas sombrias, desesperadas, desoladas, irônicas, furiosas, ele deslizava ali ao redor dele, e aí sobre aqui a Terra também, porque ele ficou muito preso aqui na Terra algum tempo. E ali na reunião, então ele demonstrou gratidão por estar ali, e acabou, então, sendo ajudado, mas foi isso daí. Aí ele teve consciência das faltas, e o apego por ser jovem, e não fala o tipo de morte nem nada. Vamos para outro, então. Agora, continua, então, tem mais uma parte dele. Ele via também, na erraticidade, os espíritos resplandecentes, luminosos, aqueles mais felizes, né? E ele não podia aspirar essa felicidade. Então, aí mais tarde a gente vai ver aí que, às vezes, mostram a luz para os espíritos como punição, porque ele vê a felicidade de quem é iluminado ele, pela luz, ou então, outro tipo de punição é eles ficarem nas trevas, na escuridão. Então, há esses dois tipos de punição: ou vê a luz e fica infeliz porque não pode alcançar, ele não tem condição nem de se elevar, nem nada, né? Mas ele foi arrastado por uma força invisível, fugindo da dor, ele transpôs distâncias, transpôs objetos, transpôs obstáculos materiais, mas veio a dor da consciência. Aí ele ficou aterrorizado com a revelação que ele era eterno e que não podia ter encerrado ali logo os sofrimentos, ele ainda tinha muito que ver, né? E ele não se acalmava com as belezas naturais que ele via, porque os esplendores celestiais não eram para ele. Então, isso causava muito sofrimento. Sofria sem parar, sem esperança, sem se arrepender, porque, igual fala ali na mensagem que foi lida, primeiro vem o arrependimento,
Aí vem a esperança de poder sair daquele sofrimento, melhorar, lutar, né? E ele não tinha nada disso, nem esperança, não se arrependeu. E após um tempo, invejando quem estava eleito, e xingando, abominando aqueles que eram maus, que o perseguiam com zombarias, passou a ficar revoltado. Aí, finalmente, foi evocado ali na sociedade, teve a primeira vez um sentimento doce, terno para ele, e veio a paz. E os ensinos ali da reunião penetraram a alma dele e ele pediu que orassem por ele. Então, olha o benefício que a reunião trouxe, né? Pode passar. Agora eu pus esse mapa e grifei Paris, que é onde a sociedade parisiense, não, deixa aí um pouquinho, a sociedade parisiense evocava os espíritos ou eles manifestavam espontaneamente ali com Kardec. Ou então Kardec recebia, e aí são várias mensagens do Porto de Havre, que não era tão longe de Paris, ou de Bordeaux, que é Bordeaux em português. Então, eu coloquei para vocês verem que muitos casos não aconteceram ali com Kardec, aconteceu em outras cidades, e eles enviavam para Kardec as mensagens, o caso, e ele analisava e escolheu esses casos. Pode passar. Agora nós vamos ver Augusto Michel. Ele morreu, sabe que os transportes naquela época eram carruagens. Ele estava passeando numa carruagem, caiu e desencarnou. Aí eu fico pensando nesses casos hoje tão comuns de moto, né? Franca, é muito caso de acidente com moto, de desencarnação com moto, né? E aí ele era moço rico, era boêmio, inteligente e gozava a vida mundana. Olha, a maioria aí não era criminoso nessa existência, era isso daí. Era materialista, preso às coisas materiais, aos gozos terrenos, à sensualidade, à boemia, né? Então, isso daí, gente, causa muito problema para o espírito. Então, quem não tem nada de espiritualidade, que não acredita na vida futura, é muito triste o que acontece. E esse moço era tudo isso, rico, boêmio, inteligente, desperdiçava a vida, né? E não praticava nem o mal nem o bem. É o tal do nem-nem, hoje, do aluno, do jovem, que não quer nem trabalhar e nem estudar, né? E, então, não faz nada. Isso aí também é um perigo. Ele foi evocado em Havre, naquele porto lá que eu falei, em março de 1863, alguns dias após a morte dele. E o médium era conhecido dele. Aí, o que ele fala? E além dessa primeira comunicação, ele apresentou outras, e eu fui colocando aí, primeira, segunda. Então, vamos ver na primeira, que foi alguns dias depois da desencarnação. Acabou de desligar do corpo, tinha dificuldade para falar. Era grande a perturbação. Após a queda lá da carruagem e após a morte, ele ficou perturbado. Com a queda, com a morte, ele tinha uma incerteza cruel. Não sabia o que ia acontecer com ele. Estava perturbado, sofrendo, pediu oração a Deus para perdoá-lo. Então, nessa primeira comunicação, nessa primeira evocação, ele, então, pediu perdão. É interessante que eles sempre pedem, acreditam em Deus e pedem perdão. Então, eles querem ser perdoados, né? Porque vê as coisas tão absurdas que fizeram, então eles querem perdão agora. Aí, daí 10 dias, ele foi evocado de novo. Mal podia falar. Na anterior, eu tinha muita dificuldade. Agora, continuava. Mal podia falar. E ele ficou ligado só ao médium.
que ele tinha mais sintonia, e pedia preces para Deus para tirá-lo da perturbação, quer dizer que ele ainda estava perturbado, né? E a incerteza, a dor, a agonia, sempre ele não percebia onde que estava, mas o corpo estava ali com ele. Então, ele desligou do corpo, mas ficou ao lado, ficou preso, né? E então ele sentia dor, agonia, estava muito aqui na Terra, todo lugar que ele estava, ele via o corpo, né? E ele estava falando que ele tinha dificuldade através dos espíritos. Então, os espíritos intermediaram a comunicação dele. Pode passar, que vai ter mais. Aí a terceira, olha, teve 5 comunicações. A terceira já foi quase um mês depois. Ele pediu oração no lugar onde o corpo dele estava enterrado. E pediu que pedissem a Deus para minorar os sofrimentos dele e concedessem o perdão, porque ele sempre volta ali aonde o corpo estava. Mas o médium achou que não ia, para quê ir lá no cemitério, né? Mas o médium, passado alguns dias, ele resolveu ir até o túmulo, porque ele fez um pedido que fosse orar lá junto ao corpo. Aí o médium acabou indo e lá no cemitério ele recebeu a mensagem: eu o esperava para implorar a Deus, quer dizer, o espírito estava lá esperando ele, junto do corpo, né? Pedir a Deus para aliviar meu sofrimento. Não desiste de orar por mim. Eu vejo as minhas faltas. Eu fui um inútil. Não usei bem minhas faculdades. Satisfiz paixões, luxo, vaidade. Então, ele confessou de novo ali, né? Tudo que ele fez. E estava vendo as faltas e pediu para não desistir dele. Aí ele volta a comunicar, quase um mês depois, né? 2 meses depois, ele volta a comunicar. Aí ele já podia falar e estava agradecido a Deus, esperando o seu perdão. Ainda esperava o perdão. Esperar o perdão é já ter uma esperança, né? E aí Kardec explica, depois das mensagens, que orar ao pé do túmulo exerce ação magnética mais potente no auxílio do desprendimento e dá um efeito moral e material. Então, às vezes, orar ali no túmulo, dependendo do espírito, como que ajuda, porque, igual o Kardec falou, a ação magnética é mais efetiva, porque o espírito deve estar rondando. O cemitério deve estar cheio de espírito, né? Assim. Então, às vezes, eles precisam. Então, desse Augusto, é isso aí. Pode passar. Agora, o título nem dá o nome. Arrependimento tardio de um boêmio. Olha só a boemia com todos, né? E hoje a sexolatria está alastrada. E olha o perigo disso, né? Porque a boemia leva a essa promiscuidade, né? Então, em Bordeaux, de 13 de fevereiro de 1862, que ele faleceu. Ele teve mau uso dos bens, dos bons sentimentos e da inteligência. Então, é a vida também mal aproveitada, né? Ele tinha instintos grosseiros, vida sensual, acabei de falar, quer dizer, a tecla aí é muito nesse sentido, no egoísmo, no orgulho e no materialismo. Aí, após 5 meses da morte dele, ele faleceu em 13 de fevereiro. Aí, 30 de julho, ele vai ser evocado. Aí ele estava já menos infeliz, desprendeu-se do corpo, estava livre, mas ainda espiava e sofria.
arrependido, pedia perdão a Deus e suplicava oração. É a mesma coisa, não é? Pedindo perdão a Deus, pedindo oração, e estava livre. Aí ele começou a aconselhar ali as pessoas para seguir o caminho do bem, para usar os recursos que Deus nos empresta, com desapego dos gozos materiais, para ser caridoso. Então, tudo que ele não fez, ele estava sugerindo para as pessoas fizessem tudo isso, porque ele viu como foi terrível para ele não ter feito nada. Aí vem o guia do médium falando, esse espírito está no bom caminho, ele está dando conselhos contra os perigos da estrada que ele trilhou. Então, se ele já estava dando conselho, já enxergou como foi negativo o procedimento dele, então o guia já falou, ele está no bom caminho. É mérito reconhecer o erro, terá reparação. Então, ele vai ter que reparar. Mas já é um mérito que ele tinha para ter uma oportunidade de já retificar aquilo que ele fez, né, de errado. Pode passar. Agora vem outra. Lisbeth. Ela tinha morrido já fazia 50 anos. Era rica, era nobre, egoísta, bela, vaidosa, desleal, indiferente, ambiciosa, esmagava com seu prestígio quem não se posternava diante dela. Quer dizer, ela humilhava e menosprezava aqueles que não a adulavam, que não a, assim, elogiava. Então, aqueles que não se posternar, cair aos pés, adorar a pessoa, né? Pisava nos subalternos, quer dizer, se ela era rica e tal, ela tinha muito ajudante, muito auxiliar em casa. Aí ela pisava, maltratava. Pessoa difícil, né? E foi comunicar agora, depois de 50 anos, em bordéus. Aí que foi uma comunicação espontânea, quer dizer, ela chegou na reunião e ninguém evocou, ela falou. Ainda não se arrependeu, depois de 50 anos. Não se arrependeu de fato. Estava indecisa e sem desejo de reparação. Estava padecendo torturas. Gente, olha quanto tempo, né? Não progrediu com o orgulho que leva às aberrações do espírito. Aqui, por isso que lá no Livro dos Espíritos fala as duas chagas da humanidade, é o egoísmo e o orgulho. E é isso aqui que essas pessoas cultivaram muito, né? E o orgulho que ela leva às aberrações. Aí Kardec explica que ela, ao descrever o orgulho, porque ela mesmo disse isso aí, que o orgulho leva às aberrações. Então, ela enxergou que ela ter sido orgulhosa foi o caminho para ela fazer todas as outras coisas, diminuir as pessoas, se achar a maior, a poderosa, querer ser adulada, né? Então, isso era orgulho. E ela, então, falou que leva a tudo isso. Aí Kardec fala que só dela reconhecer que o orgulho tem essas consequências, ela percebendo o mal que ela fez, então ela já apresentava um certo progresso. Então, não é que ela não progrediu, pelo menos, olha só, como que Deus, a espiritualidade vai vendo as coisas menores, que sejam os menores sinais que a pessoa, que o espírito já apresenta de melhoria, né? Então, falou que ela percebendo o mal, ele já apresenta um certo progresso. Aí depois vem a coragem de evitar esse mal, e fala que ela foi à reunião levada por um espírito que estava seguindo ela. E ela viu esse espírito há pouco tempo. E aí que ela percebeu as suas faltas. Então, ela teve um certo momento que era um espírito protetor. Aí ela passou a vê-la há pouco tempo
E vendo esse espírito que estava do lado dela, aí ela enxergou as faltas e falou que ia voltar aí na reunião. E ela andou voltando outras vezes. Pode passar. Agora vem o príncipe, o Ram. É quase igual essa moça aí anterior, né? Déspota orgulhoso, abusou do poder e dos privilégios, foi duro, cruel com os inferiores, caprichoso, depravado. Ele viveu lá em Roma, desde os anos 121 a 180, no tempo de Marco Aurélio. Ele era poderoso e orgulhoso durante séculos. Ele ficou repetindo, orgulhoso, poderoso, né? Aí ele escolheu, depois de tantos séculos, viver uma vida mais obscura e foi um estudante. Mas o danado não deixou o orgulho e progrediu só na ciência. E como ele era ambicioso, né? Ele vendia as coisas que ele descobria e não obedeceu os conselhos dos bons espíritos. Então, ele reencarnou pobre, mas não cumpriu, porque continuou com orgulho e passou a negociar aquilo que intelectualmente ele conseguiu, e fazendo, assim, como que fala? Ele acabou vingando, usando a vingança, o ódio, né? Está tudo aqui, eu estou já antecipando. Então, ele estava espiando no meio daqueles que ele esmagou, aqueles que ele judiou, ele estava agora no meio deles. E os crimes ele reconheceu que foi pelo orgulho. Ele nem sabe quando que ele vai poder reencarnar e continua uma expiação longa e cruel. E, apesar da vida obscura que ele teve, onde ele foi um sábio e ambicioso, ele vendeu tudo por alto preço, usando vinganças e ódios. Muita gente, hoje em dia, né, que cria coisas, aí vende, aí rouba. Tem muito ladrão que rouba de uma indústria, entra como espião, né? E rouba segredos e depois entrega para outro, porque vai ganhar dinheiro. E político, por exemplo, né? Quanta coisa eles fazem, pegando uma parte do dinheiro. Então, ele foi meio assim, ele vendia e ainda usava vingança, ódio. Aí ele resolveu voltar a ser rico, para ver se ele conseguia passar pela prova. Aí, na última, ele voltou a ter luxo, poder, mas confiou só nele e não ouviu os conselhos dos protetores. Aí ele continuou com orgulho, com egoísmo. Então, não conseguiu. Mas agora ele compreende que o orgulho foi o problema dele, então ele já está mais humilde, já abateu o orgulho. Pode passar. Aí vem o guia do médium explicar que a linguagem desse espírito na comunicação mostra que ele é muito inteligente. E é muito diferente do sofrimento que ele está passando e da sua inferioridade. Também séculos. Ele foi da época dos poderosos, então ele desenvolveu inteligência, tanto é que naquela que ele foi humilde, ele foi um sábio, por isso que a linguagem dele é clara, é boa, mas na moral não desenvolveu, né? Faltava ali humildade, que foi adquirida agora. E espera-se que ele triunfe na nova prova com perseverança, porque ele tentou a prova agora de ser rico e não conseguiu mudar, melhorar, né? Aí fala, Deus permite
que o déspota orgulhoso possa expiar a tirania, seus crimes, no meio daqueles que ele esmagou. Então, ele estava rodeado daqueles que ele esmagou, né? Que o criticavam, né? Além das falhas cometidas quando tentou espiar, sucumbiu ao ônus que assumira, alegando ser acima de suas forças. Que às vezes o espírito fala assim, mas eu não consegui vencer essa existência, essas provas, porque estava acima das minhas forças. Aí fala que isso é tudo desculpa do espírito, para achar que ele é inocente, que estava fora das condições. Jesus falou que Deus não põe fardo pesado em ombros leves, né? E ele, então, às vezes os espíritos falam que estava acima das condições, não estava nada. É porque é orgulho isso daí, para mostrar que ele não conseguiu porque estava além das forças. Não, é porque ele não conseguiu mesmo, né? Pode passar. Agora vem esse outro, Pascal Lavic. Vai ter 2 casos de marinheiros que morreram afogados. Esse marinheiro, ele tinha 49 anos e morreu devido a altas ondas do mar em dezembro de 1862. E ele ficou em busca do corpo, não acharam o corpo. Só foi achar o corpo, eu já vou adiantar aqui, né? Em agosto do ano seguinte. Então, dezembro, aí foram 8 meses para achar o corpo. Aí acharam o corpo só da cintura para baixo. Aí a mulher dele, que tanto esperava encontrar o corpo, né, reconheceu pelas botas que ficaram presas, porque não tinha nem os braços, nem o tronco e nem a cabeça, ficou só aquele resto de corpo. E ele foi encontrado só 8 meses depois, né? E essa notícia foi publicada, então o corpo foi encontrado dia 6 de agosto, e o jornal, lá perto de Avre, aquele porto, e o jornal de lá publicou a notícia 5 dias depois, e ele comunicou no dia 9, antes do povo ficar sabendo da notícia pelo jornal. Então, porque ele vai citar que o corpo dele foi encontrado, porque já tinha sido 3 dias antes encontrado, só que a região ali ficou sabendo quando o jornal publicou. Vocês entenderam? É porque foi encontrado, ele vai citar que foi encontrado 3 dias depois, mas a notícia só vai aparecer no dia 11. Então, vamos lá. Foi uma comunicação espontânea. Ele conhecia a médium. E ele falou que crê em Deus e que acredita que vai ter a misericórdia dele. Ele sofreu muito. Ele morreu no mar e ficou ligado ao corpo, vagando sobre as ondas. Então, já pensou? É como você se sentir perdido no meio do oceano, levado pelas ondas. É isso que ele ficou sentindo durante esses meses todos, né? Aí, as preces daqueles que ficaram aqui na Terra, por ele, ajudaram-no, né? Tirou ele das incertezas, da perturbação. E ele libertou-se do corpo com muita dificuldade. Ao libertar do corpo, ele viu as faltas que ele cometeu. Aqui não cita quais são as faltas, mas deve ter aprontado nas outras existências, né? E foi terrível a provação de ficar ligado ao corpo. E aí depois, daí 2 dias da comunicação, né? No dia 9, ele falou que sofreu muito. No dia 10, aí ele fala que as preces, aí ele comunicou de novo, dia 9, depois no dia seguinte, as preces que o grupo fez valeram muito para ele, né? E depois, no dia 12, lá no centro, tinha saído no jornal dia 11. Aí, dia 12, o povo do centro estava que comentava o caso que apareceu no jornal. Aí ele comunica. Aproveitou a conversa dos médicos, dos trabalhadores, e comunicou.
Aí está pode passar. Aqui eu mostrei que, aqui, ó, foi em Avre, o corpo dele foi achado aqui, ó, nessa região, e ele era aqui de Calais. E ele estava no navio, e deve ter sido aqui nessa região que ele naufragou, né? Pode passar. Aqui mostrando Lavre, onde é o porto, aqui perto dessa cidade que o corpo foi achado. É que eu tenho mania de mapa, né? É só para mostrar que era tudo ali naquela região. Pode passar. Aí, não, aí eu já contei tudo. E ele falou que tinha achado o corpo. Agora já é outro. É aí. Já é outro agora. Então, outro também que morreu num desastre. Ali naquela região, né? E ele morreu no dia 2 de dezembro, ele vai comunicar 6 dias depois. E foi um desastre de barco muito grande, né? E ele morreu porque eu lembrei muito desses bombeiros que vai salvar gente e eles morrem, né? Eles são os heróis, então todo mundo considera herói. É o caso dele. Ele era tripulante do barco e veio aquela onda muito grande e o barco só sobrou e ele tentou salvar os companheiros ali do barco e ele acabou morrendo. E aí todo mundo estava achando que ele era um mártir. E a gente vai ver que isso aí incomodava ele não estava gostando de ser considerado um mártir, porque depois vocês vão ver o que ele aconteceu, né? Porque em existência passada, ele punha as vítimas em sacos e jogava no mar, elas vivas. E ele ficou sabendo disso. Então, foi um resgate que ele teve agora. E os outros consideravam ele um mártir, ele não se conformava com aquilo. Até a mãe dele orava agradecida que o filho tinha sido um mártir, porque ajudou a salvar os outros e ele acabou morrendo. Mas é porque ele estava espiando, né? E daí, então, a médium estava chamando um outro espírito, evocando um outro espírito. Mas aí veio esse e não deixou. Ele que quis comunicar. Então, ele entrou ali no meio, porque ele estava se sentindo necessitado. Então, estavam querendo evocar o espírito e veio esse, né? Então, ele pedia ajuda, estava num abismo pavoroso, no meio de muitas trevas, ele estava morrendo de medo das trevas, né? E, então, ele quis comunicar porque para pedir socorro. Ele estava num desespero danado. Aí, no dia... Foram 4 dias. Aí, depois daí 2 meses, ele comunicou de novo. Aí, ele fala que foi aliviado pelas preces e, após o final da punição dele, da falta que ele cometeu, ele estava esperando perdão. Só que ele continuava a sofrer, mas as lembranças, as imagens dele lá sobre as águas, da escuridão que ele estava sentindo, daquele abismo onde ele estava se sentindo, tinha sumido. Então, essas imagens apagaram, só que ele ainda estava sofrendo, e então o ruído das águas, as ondas, o terror, tudo tinha sumido. Ele estava mais tranquilo ao lado do médium, né? Aí, dias depois, ele foi evocado lá na Sociedade Parisiense. Passa. Aí, o São Luís falou que ele ter confessado as faltas trazia um grande alívio para ele, porque ele foi muito culpado,
Agora ele estava sendo amado, estimado pelos superiores, pelo seu arrependimento e pelas boas resoluções antes de reencarnar. Ali na atividade dele, ele era amado pelos superiores dele. E ele ainda fez aquele ato, então ele reparou bem. Só que ainda sofreu, mas não muitos dias, nem meses, né? E o devotamento dele com os outros, a abnegação, foi a reparação. E a expiação para resgatar foi a morte cruel. Então, a morte difícil foi a expiação. E ele já havia reparado, sendo um bom trabalhador, respeitoso, tanto é que ele foi considerado um mártir. O pesar dele era porque estava sendo julgado como mártir, que é um sentimento de humildade. Então, dele achar ruim ser considerado mártir, é porque ele já estava sendo humilde, né? Então, deixou o caminho da expiação para ingressar na reabilitação. E as preces dão-lhe firmeza e segurança. Isso é a explicação do São Luís sobre o que aconteceu com ele. Vocês entenderam? Acho que eu embananei aqui um pouco, né? Então tá, pode passar. Agora vem o François Riquier, o Francisco Riquier. Ele morreu, não falo o lugar, em 1857. Ele era um homem simples, era um velho avarento, solteirão, aí vem a avareza, né? Aqueles que acumulam e fica apegado, a gente fica com dó desses que acumulam muito, né? E depois os herdeiros aprontam. Isso aqui meio que aconteceu com esse aqui. Então, era avarento, solteirão, e ele deixou uma fortuna para os parentes. E ele, por que ele era solteirão? Achei engraçado que hoje nem usa mais essa expressão, né? Solteirona, no meu caso, né? Solteirão, hoje fala só solteira e tal, né? Aí ele teve uma amante, mas ela deixou e esqueceu dele. Aí ele faleceu, né? E já fazia 5 anos. Aí a filha dessa senhora, ela era cataléptica, mas ela era médium, e uma boa médium escrevente. O Kardec não fala em psicografia, ele fala em médium escrevente. Aí ela teve o acesso cataléptico e sonhou, e na crise ela teve um sonho com ele. Ela não era filha dele, era filha da amante dele, da ex-amante. Aí ela falou que ele pedia no sono que queria falar com a mãe dela. Aí, após alguns dias, ele comunicou pela escrita, né? Aí ele pedia justiça, porque venderam as fazendas deles, as casas, se apoderaram do dinheiro e dilapidaram a riqueza dele. E ele queria que devolvesse tudo. Então, por isso que ele queria comunicar. Ele estava cobrando que o desperdício, porque se apropriaram de tudo, então ele queria tudo de volta, que era dele. Aí estava sofrendo, padecendo torturas, mas estava consciente daquilo que ele fez de errado. E sabia que ele era indigno de piedade. Então, ele viu que ele não merecia ser perdoado, né? Nada, mas estava cobrando, né? E ele falou, para que eu vou reencarnar? Pobre. Porque na conversa assim, que ele teve lá na psicografia, falaram assim, você tem que reencarnar pobre para poder ver as coisas injustas que você fez, né? A avareza. Não, eu estou vivo. Para que eu vou nascer de novo se eu estou vivo? Então, ele achava ainda que estava vivo, né? E não queria renascer, ainda mais pobre. Aí ele assinou uma mensagem, Francisco Requier, Rua de la Charité, número 14. Depois o endereço. Aí o Kardec explica
que ele tinha tanta certeza que estava vivo, que ele pôs o endereço. Aí essa ex-mulher dele foi lá conferir, era a última casa onde ele viveu. Então, ele assinou e pôs o endereço do lugar onde ele tinha morado, né? Daí está o endereço e a explicação do Kardec. E a mulher constatou. Pode passar. Agora vem a última, que é uma longa história. Tem 6 comunicações. Ela era bela, rica, buscava só os prazeres, queria ser adulada, cortejada, tudo era feliz para ela, nada faltava. Teve a felicidade humana. Não deu nada, e agora nada dão para ela. Era egoísta, egocêntrica, e em várias comunicações, em diferentes datas. Nas últimas 3, aí vai mostrar um certo progresso. Pode, ainda tem mais um pouquinho, pode ir, né? Então, vamos ver o caso dela. Uma médium que ela conheceu em vida, ela queria ela só para ela. Não queria que ela atendesse outros espíritos. Olha aí o egoísmo dela, né? Até nesse ponto. Aí ela estava atormentada, e na primeira comunicação, ela falava que era infeliz, ela estava num dia sem fim, sem horas, sem um dia lento, pesando como chumbo sobre ela, um dia eterno. Não passava, era a mesma coisa. E não tinha nada em volta dela. Só tinha umas sombras silenciosas, que eram indiferentes. Mas ela se sentia só numa longo dia, sem nada. Isso aí deve ser angustiante, né? E ela rastejava como uma estropiada, regelada, com frio, né? Sobre o caminho que ela ia seguindo. Aí ela sabia que Deus reina acima de tudo, toda a miséria, e ela quer pensar nele, mas ela se debate, ela não consegue. Mas tem uma força que está arrastando ela para Deus. Mas mesmo assim, ela se debate e recusa. Aí vem a segunda mensagem. À medida que ela conhece a eternidade, que ela vai entendendo, a desgraça aumenta. Aí começa a ter remorso. Então, o sofrimento não diminui, muda, né, o jeito, pode passar. Aí, na terceira mensagem, aí ela fala que tinha ido lá porque o médium esqueceu dela, que fez preces só de vez em quando para ela. E ela quer que o médium deixe de lado as falas filosóficas, quer dizer, o médium fazia comentários, explicava, né? Não, larga tudo e se ocupe só de mim. E que outras pessoas se ocupem também de mim. Então, ela queria que o médium, outras pessoas, todas cuidassem dela. Que o médium largasse até as falas que ele fazia. Gente, demais, né? Aí ela continuava com dor, estava na agonia, vagando sem descanso, sem asilo, quer dizer, sem abrigo, nem tinha esperança. O castigo estava cravado na alma dela. Então, estava ainda numa situação muito difícil, né? Aí mas só na quarta, ela já começa a dar algum progresso, né? Aí ela fez a diferença entre a moral divina e a moral humana. A moral divina é assim: tem o socorro, aceito quem arrepende, perdoa as faltas que foram confessadas. Então, os espíritos vão considerando tudo. Ele socorre, aceita, se arrependeu, já é um passo, como já foi falado ali nos outros casos, e perdoa
quando as faltas são confessadas, são reconhecidas, há um certo perdão. E na moral humana, não aceita arrependimento. Então, se a pessoa fala que está arrependida, mas fez o mal, não tem perdão, né? E as ocultas, aqui aceita os erros, é quando dá um jeitinho, perdoa as faltas para poder proteger. Então, isso é hipócrita, né? Então, a justiça terrena é um absurdo. A divina é perfeita, né? Aí, ela reconheceu que ela tinha que renunciar ao mal. Então, ela já está vendo que ela tem que parar, né, com isso daí. Aí, na quinta, ela já estava calma, ela estava resignada, ela reconhecia que o mal estava residindo nela mesma e que ela tinha que mudar, só que ela ainda estava rastejando, mas ela não tinha mais ódio. E ela já sabia da beleza que o amor de Deus traz. Então, já teve progresso aí. Calma, resignada, né? Aí vem a sexta. Só que ela continua reclamando do médium. Reclama que o médium a esquecera fazia tempo. Mas ela estava paciente e não estava desesperada. Mas reclamou ainda do médium. É um pouquinho ainda do egoísmo, né? Aí perguntaram do marido dela. Esse marido dela, Félix, fez ela sofrer muito na vida, porque ele estava vagueando nas trevas, preso no vazio da alma, estava apavorado. Por quê? Porque ele foi superficial, leviano, viveu na luxúria, ignorou o amor, a amizade. É meio parceiro dela, né? Com as mesmas coisas. Só que ela já estava enxergando e ela começou e falou que ele é igual uma criança, que está inapta à vida comum, à vida diária, né? E então falam que ela não conseguiu acabar de descrever tudo sobre o ex-marido, todo o sofrimento dele, aí ela não conseguiu. Aí os espíritos é que vão falar. O Jorge, que é o guia espiritual da médium, aí ele fala que Félix, que é o marido, foi violento, foi devasso, foi superficial, e ele ingressou na espiritualidade nu, fisicamente e moralmente. A sensação de estar nu é a sensação do Adão, né? Que se sentiu nu. Então, eles têm, às vezes, os espíritos, a sensação de estar nu, porque sentir que está sendo descoberto, né? Enxergando todas as fraquezas. Então, ele nada aproveitou na existência e ele tem que recomeçar. E após a perturbação, que ainda não aconteceu, ainda está perturbado, ele vai reconhecer as utopias que ele viveu aqui na Terra, que é o materialismo, que é a ambição, né? E vai amaldiçoar, porque aquilo tudo que ele acreditava que era verdade, vai ver que não era, e vai começar a amaldiçoar as coisas erradas, então, e o que ele fez, né? Agora, eles quiseram fazer estudo sobre tudo que aconteceu com essa Clara, com essa Claire, né? Então, ela teve isolamento, desamparo, abandono. Isso foi punição, porque ela viveu só para si e indiferente, né? E então ela via a indiferença em relação a ela e tudo vazio ao redor. E que os homens, tipo o marido dela, degradados pelos prazeres grosseiros, sensuais, e ficam longo tempo ocupando planos inferiores do mundo espiritual, e enquanto rebeldes, eles ficam rebeldes a progredir. Então, fica lá longo tempo, nesses planos inferiores. E só quando reencarna e sofre muito, tem os infortúnios, é que vai despertando a parte moral. Então, longo processo, né? Aí o São Luís perguntaram para ele, o que são as trevas? Aí ele vai falar
que Jesus citou, né? Ser jogado às trevas, né? E que essas trevas é o castigo que os maus têm, e foi figurado. As trevas não estão fora, as trevas é para impressionar quem não entende a punição de maneira espiritual. O que são as trevas? É a noite da alma. É uma inconsciência de si, que ele não tem consciência, não sabe o que está acontecendo. Aí você está naquele turbilhão, está na escuridão. Isso que são as trevas, né? A inconsciência de si e do que está em volta. Não tem noção do que está acontecendo em volta. Então, por exemplo, a criatura largou tudo aqui na Terra. Então, lá, ela não tem nada para fazer, inanição, nada para fazer. Ela fica na incerteza, ela fica no repouso constante, tem nada, não vê nada, né? Fica entediada. É um sofrimento atroz. Isso são as trevas que a alma sente. E Jesus falou assim, figurado, porque imagina se aquele povo na época dele ia entender, e até hoje as pessoas também não entendem, porque fala do fogo do inferno, né? Kardec fala que não tem esse fogo, nada. Então, é a própria alma. A Clara já foi entender no fim que o problema estava nela, né? Passa. Aí ele vai falar, São Luís, que o perispírito tem a propriedade de iluminar, né? E essa iluminação é de acordo com a atuação e a pureza do espírito. Por isso que Jesus falou, brilhe a vossa luz, né? Então, quanto mais puro o espírito, mais ele brilha. Aí ele enxerga conforme a intensidade da luz que ele produz. Então, por isso que esses espíritos, via aqueles espíritos felizes, flutuando, iluminados, felizes, na beleza, né, maravilhosa, que eles não sabiam nem descrever, os espíritos felizes não sabiam descrever, de tão maravilhoso que essa beleza do espaço infinito, da eternidade. Nem todos os espíritos inferiores estão em trevas, não fica desse jeito, né? O mesmo espírito pode alternar estar na luz ou nas trevas. A luz constitui castigo para certos espíritos imperfeitos. É aquilo que eu falei. Ele enxerga e fica querendo, com inveja da felicidade dos outros, ele não pode chegar lá. Então, ele está vendo a luz, mas não é para ele, certo? E a obscuridade, quer dizer, as trevas, é punição especial da justiça divina a alguns espíritos, né? Aí perguntaram para São Luís por que a educação moral dos espíritos é mais rápida de lá do que de cá, do que quando encarnado. Aí fala que é mais fácil aos desencarnados do que aos encarnados se converterem, enxergarem, né? Eles podem lutar mais livremente, porque são mais independentes, eles não têm influência da matéria. E aqui, influência da matéria, a posição social, essas influências externas, essas ideologias materialistas, né? Essas ondas aí de modismo, tudo pode influenciar o comportamento aqui do encarnado. E lá eles não têm essas coisas. Então, eles podem ver e ser esclarecidos mais rapidamente. Acho que acabou, né? Deixa eu ver. Acabou? É isso aí. Passei muito do horário. Mas a gente começou mais tarde, né? Ô, Valdete, essas trevas é justamente a ausência da luz, é a falta da nossa autoiluminação. Porque falou que a gente pode brilhar, né? É igual aquele espírito do livro Voltei, o Figner, como que era? É o irmão Jacó. Ele desencarnou e todos ele enxergava com luz e ele estava apagado. Só depois que ele trabalhou, que ele enxergou
as coisas que ele fez errada, que ele, no momento, ele viu que estava uma luz em volta dele, e aí o amigo falou, é a sua luz. Valdete, Ah, tem mais 2 slides, mas eu acho que a gente. Você não quer sabe usar? por que eu não vou usar? Porque Aham, Kardec, ele transcreveu desse Espírito Jorge, que uhum, em 1860, ele fez um resumo do que acontece com os espíritos sofredores. Mas tudo que resumiu lá aham, foi colocado aí nas condições desses espíritos. uhum. Não, eu até ia falar como vai continuar falando de nós, né? Porque ali a Valdete hoje só falou de nós. E As tem um caso, acho que mais adiante, que ele vai falar da cegueira pela luz. Olha só, a cegueira pela luz. É esse caso último que você falou aí, as últimas palavras suas, né? Que a pessoa está tão acostumada com a sua própria sombra, com a sua própria escuridão, que a luz cega. Perturba. É. Ela tinha feito de Jorges, né, Valdete, comentário sobre a questão do castigo. Porque Ai, começa esse capítulo, o castigo, é, aí Kardec fala que ele fez um resumo muito bom. Mas eu falei, ao longo das histórias aqui, a gente vai ver todas aquelas condições. mas aí o mês que Nós temos vem. que considerar que Deus não castiga. É, Então, essa É, palavra usou essa castigo, expressão aí. essa palavra castigo, ela precisa ser muito bem entendida e bem explicada em seu significado real, sim. né? O castigo é justamente a consequência São da consequências. própria falta cometida, porque Deus não castiga. A nossa consciência que vai cobrar, né? Mas tá bom, meus amigos. Valdete, querida, obrigada por mais essa noite, né? Trouxe Kardec aí para nós, né? Simplesmente Kardec, que nos traz esclarecimento, nos mostra como nós somos, né? Então, que a gente ainda possa melhorar um pouquinho, para a gente poder, né? Ir caminhando para a frente, né? Mas é muito bom. Principalmente essa última. Foi, gente do céu, quantas características a gente tem. Meus amigos, o mês que vem a Valdete estará aqui conosco. Ela vai falar sobre os suicidas, né? A questão dos nossos irmãozinhos que utiliza deste meio para poder deixar o corpo físico. Então, fica aqui o convite para mais uma noite de estudo, né? O mês que vem. Vai ser no dia julho. Não quer abrir aqui? Julho. Dia 6 de julho, tá? Nossa primeira segunda-feira será 6 de julho, a Valdete estará conosco. Então, gratidão, amiga. Obrigada também, Ana, pelos apartes aí, né, que sempre nos ajuda a compreender ainda mais. Meus amigos, eu quero agradecer a todos, convidá-los para a próxima semana. Semana que vem nós teremos aqui conosco o nosso amigo Eduardo, né? O Eduardo Rosa, o nosso ex-presidente da nossa Casa Física. Ele estará aqui conosco falando sobre o tesouro escondido. Aí fica mais um convite para que vocês possam estar conosco nessa noite de estudos, né? E vamos agora fazer a nossa sensibilização final, né? As nossas aguinhas já estão aí, os nossos pensamentos voltados para os nossos entes queridos, os mais próximos, como os mais distantes, para os nossos entes queridos que estão no plano espiritual, que nós vimos a importância da oração, para os nossos irmãos que já estão desencarnados, né? Que possamos também, neste instante, levar as nossas preces, as nossas vibrações de paz, de luz e de amor.
Rogamos aos nossos queridos amigos espirituais que visitam a nossa casa, né? Nossos guias, nossos mentores, que visitam a nossa casa durante o nosso evangelho, que possamos estar de portas abertas, para que possamos receber todas essas energias, né? Que vão refazer o nosso corpo perispiritual, para que possamos, assim, caminharmos para a frente, para o alto. Rogamos também a fluidificação das nossas águas, para que as nossas águas possam ser fluidificadas com aquele medicamento que tanto necessitamos para o nosso corpo perispiritual, Senhor. Que essas energias possam chegar aos nossos irmãos de caminhadas, aos nossos irmãos invisíveis que estão, né, nas noites frias, sem um teto, sem um abrigo. Rogamos também, Senhor, pelos que estão nos presídios, nos lares de idosos, nos abrigos de crianças, Senhor. Abençoe a todos e abençoe também os nossos governantes, para que eles possam ter as mentes abertas para o bem, para a verdade. E assim, Senhor, possamos todos caminharmos para a frente e para o alto. Seu Adalto? Sim. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu. Santificado, Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que andam distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro, neste mundo de desterro, distante da sua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Muito obrigado, seu Adalto. Obrigada, amigos. Um beijo no coração de todos. Uma semana aí, né? Abençoada e que possamos sempre caminharmos, tendo sempre Jesus como nosso guia e nosso modelo. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana.